Novamente, boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. Vou fazer uma explicação mais sucinta, até porque eu tinha separado algumas imagens que eu acredito que nos ajudem a encaminhar o raciocínio, né? Então, vou fazer um resumo que eu acredito que é importante e aí eu coloco na internet durante a semana. Então, o que eu tinha preparado para falar aqui é, primeiro, uma prestação de contas dos 180 dias do meu mandato, não é? Nesse tempo de recesso aqui da Câmara, eu tive a oportunidade de continuar trabalhando e as pessoas tenho visto várias pessoas se manifestando com algumas curiosidades, por exemplo, qual a real função de uma moção, por exemplo, não é? Então, sem estender muito, mas eu fiz um gráfico explicando corretamente todos os passos dos primeiros 6 meses do meu mandato, não é? Eu, quando não era vereador, ouvia muitas pessoas falarem que o maior representante, ou o principal resultado de um vereador, de fato, é na comunidade, não é? E eu fiquei preocupado, porque durante esse mês de julho, acompanhando tanto na internet, como de outros vereadores aqui, a minha preocupação ela é muito clara quando, conversando com as pessoas, por unanimidade, alguma preocupação em relação à cidade. Na estatística, quando a gente faz uma pesquisa, a gente ignora os dados muito baixos, não é? Ignora os dados muito altos, fora da curva, porque de fato pode ser um ruído na informação. Você pode ter uma pessoa que está muito bravo com o poder público e só falar mal. Ou você pode ter uma pessoa que está totalmente envolvida com o poder público e falar só muito bem. E com a comunidade, com as pessoas que eu acabei frequentando e acabei encontrando, a grande maioria das pessoas, de volta a falar, 100% delas, preocupadas com a cidade, não é? Os pontos que eu quero aqui destacar nesse tempo de recesso aqui da Câmara, mas onde eu encontrei muitas pessoas. Festa de Santana, por exemplo, né, no dia 26. Então, aqui os parabéns, a gente até aprovou, essa casa aprovou uma moção de aplauso. No dia do feriado, no dia 26, na missa solene, às 4 da tarde, eles inovaram e convidaram a corporação musical para fazer a apresentação ali antes da missa, não é? E com o público diferente, a corporação musical e ali a comunidade presente, ficou muito claro que muitos pais de alguns ex-alunos meus me encontraram fazendo a seguinte pergunta: a corporação musical não poderia estar inserida em mais eventos da cidade? Não é? O quanto que de fato a gente pode promover a cultura na cidade, não dando valor para aqueles que estão na cidade. E aí alguém falou, não, mas a Secretaria de Cultura, ela tem feito um trabalho pensando melhor da cidade. Então a gente precisa fazer um questionamento. E aqui eu faço um desafio, não é? O Edson que está sempre presente, né, Edson? O Edson leva os elogios, mas as pancadas também, né, Edson? Faz parte do ofício, não é? Então eu faço um desafio para que, de fato, a municipalidade não só utilize a internet para informar, mas para receber informação também. O desafio é quanto que a gente seria capaz de abrir uma pesquisa e essa pesquisa a gente, de fato, atacar, vamos chamar assim, não é? O quanto que, de fato, a gente conseguiria, através de uma pesquisa que o próprio governo pode fazer, e atacar aquilo que é fato, que precisa melhorar na cidade. Um exemplo, a gente aprovou no primeiro semestre uma lei que incentiva a participação público-privada, não é? Para a gente fazer bicicletário na cidade. Então, eu tinha feito algumas indicações, eu tomei o cuidado de fazer, junto com as pessoas que andam de bicicleta, uma pesquisa, e aí na semana que vem eu coloco as imagens. Eles têm planejado para a cidade toda cerca de 5 pontos que poderiam ser utilizados como ciclovias, não é? Porque, de fato, se a gente começa um assunto e não termina, isso vai minando a própria cidade, vai minando a municipalidade. Eu não tenho dúvida que tem muitas pessoas ali que querem trabalhar. Eu não tenho dúvida que tem muitas pessoas do bem. Mas, a partir do momento que a gente recebe reclamação, aqui eu dou voz ao vereador PC. As pessoas vêm nos reclamar, talvez porque a gente está ouvindo as pessoas, não é? A maior reclamação que eu ouço na capela, referente à policlínica, são de 2 ou 3 pessoas, mas eu acho que isso é ponto fora da curva. Mas a grande preocupação das pessoas é não ser ouvido,
é não ter retorno. Imagina você estar com seu pai, passando mal num domingo à tarde, você vai até a policlínica e escuta o seguinte: ah, não tem leito, não é obrigação nossa. A pessoa que está levando o doente, ele não precisa de um mau atendimento desse tipo. E a gente vem falando aqui frequentemente. Como que a Secretaria da Saúde consegue identificar? Precisa colocar uma pesquisa. Eu sei que algumas coisas estão tentando ser melhores, mas os pilares básicos, que é educação, segurança e saúde, a gente não pode esperar. A gente não pode planejar tanto tempo. Quer ver uma outra situação? Semana passada foi feita a 10ª Conferência Municipal de Saúde, não é? A partir do momento que a gente encontra na própria comissão, vamos chamar assim, ou dentro das pessoas que estão envolvidas, que a comunicação está ruim, porque não estão se falando, a prefeitura não está ouvindo o pessoal que está compartilhando, não é? Que traz uma solução. Esse pessoal também, radicalmente aqui, eu preciso ser justo, também não participou da conferência. E quem que sai perdendo? Sai perdendo a população. Eu estava presente na conferência, e é justo, o Admircinho também estava presente na conferência, é justo qualquer reivindicação, mas no meu modo de entender, aqui é a minha opinião, a gente vai numa conferência para decidir algumas situações lá, como é colocar, por exemplo, uma catraca ou não, né, PC? Isso aí é desvio de foco. É óbvio que se você está falando de conferência municipal de saúde, a gente precisa ouvir o que precisa melhorar na saúde. Um outro ponto, para aproveitar todo o meu tempo. Na conferência, e aqui o ponto positivo, a palestrante, ela falou de saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas, direito do povo brasileiro. A palestrante Maria Aide de Jesus Lima, ela tem uma grande experiência, ela foi algumas vezes presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campinas, e ela trouxe aquela imagem que nós temos muito, e a gente precisa enfrentar. A primeira frase da palestra dela foi a seguinte: ah, fico muito feliz em vir em Vinhedo, porque vocês são uma cidade privilegiada. Não é? E eu fiquei muito feliz que também ninguém desmentiu ela ali, que nem era o momento. Mas para a gente fazer essa reflexão, ou a gente aceita e assume que a gente precisa melhorar, ou a gente vai viver nessa expectativa ou nessa ilusão de uma cidade privilegiada. Esse marketing, e a gente chama isso, eu sou contra um endomarketing, que é falar mal só por falar mal, não concordo, mas a partir do momento que a gente não enfrentar o problema da saúde, e aí não precisa ir longe, é só ir no domingo, por exemplo, na policlínica. É ir só num horário além das 18 horas, é só ir numa madrugada. Pode falar, pede uma parte? Peço uma parte. Só para vocês terem ideia, né? Existe, cada setor da policlínica, existe uma chefe, né? E eu já peguei casos de faltar médicos e eu ir perguntar para a chefe, ela não sabia que tinha faltado médico. Não sabia que tinha faltado médico. E no mesmo dia eu peguei 2 casos de médicos. Uma chegou em torno de 2 horas atrasada e a outra, a chefe que estava lá, teve que ligar para a médica para saber o porquê ela não tinha aparecido. Olha que absurdo. E os pacientes esperando. Sim. Aí depois vem fazer boletim de ocorrência contra mim falando que eu estou indo contra o sistema. O que a gente não pode perder o foco, e aí o meu desafio da gente abrir uma consulta popular, né, até o momento agora, né, a gente está vendo as movimentações, a gente vai voltar a falar do plano diretor, etc. Mas enfrentar de fato o problema é ouvir sem o preconceito, não é ouvir o que me interessa. Tanto aquele que acusa, e aí eu falo em nome do nosso partido, do PDT como oposição, a gente está aberto para ouvir, assim como muita gente é testemunha de quantas vezes nós tentamos, né, junto ao Poder Executivo, levar informação. Né? Então, eu acredito que o caminho, de fato, é ouvir sem o preconceito. Esse é o caminho. Quero aproveitar para já começar a falar agora no mês de agosto. No dia 24 de agosto, não, me desculpa, no dia 27 de agosto, vai iniciar aqui em Vinhedo a 14ª Semana da Pessoa com Deficiência. Não é? Então, toda segunda-feira, toda sessão, eu me predisponho aqui a gente fazer essa propaganda. Hoje saiu uma pesquisa dos colégios dos jovens de 15 a 18 anos,
que era o antigo segundo grau, não é? A gente precisa se adaptar à informação, mas, curiosamente, a principal reivindicação, e eu acredito que aqui em Vinhedo, se a gente fizer essa pesquisa também, a principal reivindicação dos jovens de 15 a 17 anos é a segurança. Então, quando eu venho insistentemente falando das indicações, falando da necessidade da gente trocar as lâmpadas, a escuridão é um problema, tanto para o jovem ali, para a menina, quanto para o menino também. Você sair da sua casa à noite, você sai da faculdade, sai do colégio e precisa ficar num ponto de ônibus escuro, é um problema. No sábado, eu vou falar mais baixinho igual daí o povo fala baixo. No sábado, teve um evento aqui, e que bom que a gente está voltando com a movimentação do teatro. Por volta das 22 horas, eu vim buscar uma sobrinha minha, a rua aqui na frente da nossa garagem, totalmente escura. E tinha algumas pessoas no ponto de ônibus. Então não é justo a gente não buscar essa melhoria para a cidade. Não há dúvida, pelo menos no meu modo de entender, que infelizmente o planejamento não foi feito a questão financeira. Estamos no mês de agosto, a gente fez uma conta rápida, né, PC? Cerca de 250 milhões, acredito que já foi arrecadado até julho. Infelizmente o ICMS ele diminuiu para 2018, mas o que foi arrecadado até abril é o mesmo ICMS ainda. O planejamento está equivocado. Então, mais do que a gente pensar no ano que vem, precisa fazer ação urgente, ação corretiva rápida e pensar no próximo ano. Por que eu estou falando isso? Porque, de fato, se a gente pensar a cidade como um todo, está parecendo cobertor curto, não é? Aí você corre, salva o remédio. Aí falta a outra parte, daí corrige as lâmpadas, falta a saúde. Então, de fato, precisa arregaçar as mangas, enfrentar o problema, porque a gente não está vivendo numa cidade tranquila. Isso me preocupa, a questão da segurança é o principal. Eu vi uma manifestação do secretário Júnior Vendemiati, eu acho que é muito justa, eu vejo a movimentação diferente, não é, da secretaria, pelo menos tentando fazer o algo a mais, mas o algo a mais não está resolvendo. E como eu gosto muito de deixar uma mensagem para os jovens, no dia 31 de julho, os jovens estavam reunidos na comemoração dos 300 anos de Aparecida, e aqui, independente da religião, quero deixar uma mensagem que eu acredito que serve para a nossa cidade de Vinhedo. Tudo aquilo que a gente acompanhou no mês de julho pode parecer longe, se a gente achar que o Temer e a única palavra que traduz são os seus comparsas, não é? Talvez esse seja o meu primeiro deslize aqui, porque eu não consigo ver outro caminho, mas a gente tem que estar claro que a corrupção não é só em Brasília. A corrupção pode estar perto da gente. Então, abre aspas, Papa Francisco diz assim para os jovens: não tenham medo de lutar. O líder católico fez um apelo a uma mensagem divulgada dia 31 de julho, enviada aos participantes de um evento organizado pela CNBB. Vocês são a esperança do Brasil e do mundo. Não tenham medo de combater a corrupção. E ele termina a carta dizendo o seguinte: não tenham medo de se arriscar e de trabalhar para construir uma nova sociedade, permeando com a força do Evangelho os ambientes sociais, políticos, econômicos e universitários. Não tenham medo de combater a corrupção e não deixem se seduzir por ela. A corrupção ela é muito sedutora. Ouço muitas pessoas falando assim: conheço tanta gente de bem, mas se você sujou suas mãos, sua mão continua suja. Então eu quero aqui falar do meu mandato, falo especificamente do meu mandato. Se de fato alguém achar ou tiver qualquer coisa que eu possa melhorar, eu estou aqui a todos os ouvidos. Eu acho que é muito justo isso. Quero fazer um convite aqui, não vou falar de forma genérica, porque seria uma covardia, mas eu vou falar para a internet, mas que sirva para nós também. O gerúndio é um perigo muito grande. Quando a gente fala de gerúndio e não dá nome, a gente coloca outras pessoas sob suspeita. Então, como eu gosto de mostrar, como é que a gente vai acreditar nos universitários e vai incentivá-los a não se corromperem, se hoje, recebi agora a mensagem, vou verificar para não ser contra aquilo que eu estou dizendo, não é? O pessoal estava indo para uma das faculdades e um dos ônibus não foi. E justificativa do motorista? Não está recebendo da prefeitura. E a partir da semana que vem eles não vão. Então, para ser bem justo, estou dizendo aqui para a Secretaria de Educação me ajudar,
para eles verificarem se o pagamento está acontecendo, porque amanhã, às 18 horas, eu vou fazer esse trabalho. Então, uma boa noite a todos.